Olá, torcedores! Sejam bem-vindos a mais um KTO GambaCast, o podcast do Caxias do Sul Basquete, que chega para mais um episódio e chega com grandes marcas que nos trazem até aqui, né? A KTO, Unimed, Empresas Randon, Rodoyle, Frasle, Banrisul, Blazlight e PTNat. Eu sou a Daniele Frisso e vou comandar esse episódio junto com o Marcos. Oi, Marcos, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? No dia que a gente está gravando hoje, né? Aliás, nessa manhã que a gente está gravando, uma manhã muito especial, e a gente vai falar por quê, né? É, com certeza. E hoje a gente fala muito de liga, né? Nós participamos da liga e hoje a gente recebe o Álvaro Cota, diretor de marketing e comunicação da Liga Nacional de Basquete. Oi, Álvaro, tudo bem? Olá, Dani, Marcos, bom dia. É um prazer estar falando com todos vocês. Álvaro, só para a gente começar a entender, assim, o torcedor que não conhece a liga, como é que surgiu ela e como ela abraça o basquete hoje? Tá. Dani, assim, até para quem não, às vezes não tem o costume, né, do entendimento da liga, do funcionamento, e até no Brasil que a gente sabe que a cultura de liga ainda é uma cultura em discussão, em construção, porque o modelo no Brasil ainda é um modelo muito federativo e de confederações. A Liga surgiu em 2008, ela foi fundada em agosto de 2008, só que a temporada 2008-2009, que seria, né, foi a primeira temporada, ela acabou começando em janeiro de 2009. Então, a Liga foi fundada em agosto de 2008, mas a primeira temporada começou em janeiro de 2009. Na próxima temporada, nós completamos a 15ª edição do NBB. Diria, um ano especial, um ano de celebração, né? De tudo que foi conquistado, dos desafios e de aonde a Liga chegou até esse momento. E também é um ano de olhar para frente, né? Para onde vocês, clubes, querem ir, né? Porque isso é uma coisa que é importante a gente esclarecer. Não é que o Caxias joga a Liga, o Caxias é dono da Liga, né? Junto com o Flamengo, junto com Minas, junto com a Unifacisa, junto com São Paulo, vocês são sócios, é como se fossem acionistas da Liga, porém é uma entidade sem fins lucrativos, né? Então, essa é a primeira coisa que o público precisa entender quando fala, mas a Liga são vocês, a Liga são os clubes, e vocês que determinam, né, as diretrizes e os caminhos que nós, como executivos, temos que trilhar, né, de acordo com a diretriz, de acordo com o planejamento que os clubes traçam e aprovam, a gente tem que executar e executar da melhor forma possível. Álvaro, para a gente fazer uma comparação e realmente trazer esse entendimento de liga, né? Algum outro esporte no Brasil trabalha dentro desse sistema? E se a gente for primeiro fazer uma comparação com o futebol não é assim, né? Futebol hoje no Brasil não é em termos de liga. Verdade, Marcos. O futebol já foi. O futebol tentou com o Clube dos 13, quem se lembra, não chamava liga, mas era uma associação com um conceito muito próximo do que é uma liga. Apesar de durante o Clube dos 13, eles tinham ali a prerrogativa de discutir algumas questões, alguns direitos, mas a organização do campeonato ainda estava muito com a confederação, né? O Clube dos 13 acabou se extinguindo, né? Ali, não me lembro bem agora o ano, mas já tem alguns anos. E a gente tem outras duas ligas no Brasil que a gente pode citar. A Liga de Futsal, que é uma liga antiga, já tem, eu diria, acho que próximo dos 30 anos, mais de 25 anos. Só que é uma liga que ela surgiu inicialmente como uma liga da confederação, então não era uma liga independente. E aí, de uns anos para cá, ela conquistou essa independência. Então, a Liga Futsal hoje também é uma liga independente, onde os clubes fazem a gestão do seu produto. E a Superliga de Vôlei, que até pelo nome, né, Superliga, é uma liga, mas também não é também, porque o futsal já é independente, mas a Superliga de Vôlei não é independente. Ela é uma liga, mas é uma liga dentro de uma confederação. Ou seja, é quase como se fosse um torneio, um campeonato da confederação. Também tem 25 anos, completou 25 anos no ano passado, se eu não estiver enganado, recentemente, que é uma liga também muito tradicional,
mas do ponto de vista do modelo de governança, ela tem algumas diferenças em relação à Liga Nacional de Basquete, ao NBB, que é 100% independente da confederação. É um sistema, eu diria, paralelo. Claro, algumas coisas têm que passar pela confederação, como registros de atletas, etc. A gente está dentro do sistema FIBA, então a gente tem que respeitar uma série de regulamentações e normatizações internacionais, mas só para contexto, acho que para quem não tem o entendimento, o domínio, é isso. Eu, particularmente, quando a gente olha para o mundo, Marcos, a gente falou um pouco das ligas no Brasil, mas quando a gente olha para o mundo, a gente fica muito, eu diria, feliz, apesar da ansiedade brasileira, que é natural de todos nós, que queremos que as coisas andem mais rápido do que, às vezes, o próprio processo demanda, que é um processo de mudança de cultura, que os clubes precisam entender que eles tomam as decisões, eles são responsáveis por essas decisões. Então, isso parece simples, mas é um processo, né, de entendimento de uma nova visão do papel do clube dentro de uma liga da qual ele é dono. Quando a gente olha para o mundo do basquete, nós somos uma liga muito nova, né? Nós vamos completar 15 anos, mas a Liga Argentina, se não me engano, está próximo dos 30 anos. A NBA completou 75, a Liga da Espanha já passou dos 50. Então, a gente fica muito, eu diria, satisfeito do estágio que o NBB está, apesar da pouca idade que nós temos perante o universo internacional do basquete. Quando tu fala nessa questão de mundo, né, e aí tu citou 3 ligas importantes aqui, e a Argentina próxima a nós, mas quando tu fala a questão de mundo, aonde estão, né, e se existem essas inspirações, né, para a Liga Nacional, para o NBB? Existem inspirações na Europa, nos Estados Unidos, na própria Sul-América aqui? Quais são? Porque a gente viu algumas coisas acontecendo de alguns anos para cá, em algum momento onde a Liga falou, olha, clubes, né, Brasil, vamos remodelar suas identidades, vamos trazer, de repente, um mascote, alguma coisa que identifique. Então, isso vem de inspiração onde vocês estão estudando o basquete no mundo? Marcos, essa é uma ótima pergunta. Às vezes, no início, nós temos um pouco aquela coisa de querer copiar um modelo, né? Eu acho que a gente já viu que essa coisa de querer copiar um modelo não funciona. A gente precisa extrair o que a gente vê de bom em cada modelo e como que aquilo poderia ser adaptado e utilizado no nosso sistema aqui do NBB. Então, a gente faz constantemente pesquisas, né, no mundo sobre o que está acontecendo. Então, quando a gente olha para as ligas americanas, é um modelo muito maduro e muito avançado de gestão, de produto, principalmente essa visão da parte do marketing, dos negócios, da comunicação e do entendimento do coletivo. Acho que as ligas americanas têm isso muito avançado. Então, o máximo que a gente puder, até pela parceria que nós temos com a NBA, que é uma parceria formal, nos permite e nos dá acesso a algumas informações, a possibilidade de estudar algumas situações que a NBA praticou no passado e que pratica atualmente. A gente olha para as ligas europeias e é um outro tipo de aprendizado. Eu diria, muita coisa da cultura brasileira, ela tem um pouco mais de história com a Europa do que com os Estados Unidos. Então, as ligas europeias nos mostram alguns caminhos e algumas dificuldades que eu diria que são até um pouco mais similares à constituição das associações esportivas no Brasil. Na Europa você vê muito isso, né? Os clubes, tem clubes de futebol também com camisa de basquete, mas você tem outros clubes que seguem um pouco o modelo de associação desportiva sem fins lucrativos, que isso não é o modelo americano. Quando a gente olha para a Argentina, tem várias dificuldades que a Argentina já ultrapassou, e eu diria que do ponto de vista econômico, social, é muito mais próximo da nossa realidade. Então, os desafios financeiros, os desafios estruturais com relação às arenas, com relação aos ginásios, com relação à logística, né? Nós temos aqui uma questão de logística que é sensível no Brasil, diferente da Europa, que você tem muitas opções de trem e de voos, que são voos curtos. Aqui, quando você vai viajar, ou vocês, quando vão jogar em Fortaleza e Campina Grande, vocês quase que atravessam a Europa inteira, né? Então, a gente tem todas essas questões. Quando a gente traz para o assunto do marketing de comunicação, Marcos,
eu acho que a gente já avançou muito quando nós olhamos 5 anos, 6 anos para trás, e a gente fica muito feliz com alguns clubes que entenderam a importância de trabalhar a sua marca, né, a sua identidade visual como negócio, como produto, e como aproximar isso da sua comunidade. Quando a gente fala comunidade, não é só o torcedor, né? É o torcedor, é aquela população da cidade que às vezes não acompanha tanto, mas como é que a gente faz para envolvê-los? As instituições da entidade, da cidade, né? que podem ter algum tipo de relação, e também as empresas que estão ali na região e que a gente sabe que a importância que tem a empresa apoiar algo que faz parte da comunidade dela, que representa os valores daquela comunidade, que representa a autoestima daquela cidade, daquela população. Então, de uma forma assim, uma visão um pouco mais generalista, é isso que a gente busca. E, por fim, a gente agora tem incentivado muito a troca de experiência e de melhores práticas entre as próprias equipes. Então, o que Caxias tem feito que tem dado certo, que pode ser implementado por outra equipe, o que Franca tem feito, o que Caxias pode aproveitar, e essa troca de experiência e de conhecimento, ela acelera o processo de desenvolvimento dos clubes do NBB. É legal essa integração, né? Ontem, até que nem o Marcos disse que nós estamos gravando num dia especial, a gente está gravando no sábado, pós a nossa classificação para os playoffs, né? Então, é um momento muito marcante para a gente. Ontem mesmo a gente teve a reunião sobre os playoffs, né, da Liga, e também ver todos os clubes ali juntos, pensando junto e querendo estruturar uma melhor liga, né? Então, pensando, o que a gente pode fazer para melhorar tanto a nossa dentro também, né? Não como adversários, mas como todos juntos em prol do basquete também, né? É muito legal essa parceria. Álvaro, E a gente tem, desculpa, Marcos, a gente tem que avançar, assim, do nosso lado também, como escritório da Liga, a gente vem tentando observar oportunidades de como a gente constrói ações ou estratégias que todos os clubes abracem simultaneamente, porque, no final, quanto mais relevante, mais forte o NBB for como produto, vai ser melhor para vocês, para todos os clubes. Então, esse é o propósito. E, como você disse, a gente fica muito feliz quando a gente vê todos os clubes participando de uma reunião e entendendo que o esforço individual, a somatória do esforço individual faz o resultado coletivo ser mais forte. Ótimo. O Álvaro está falando sobre avançar, né? E obviamente que quando a gente está envolvido dentro do processo da Liga, a gente percebe os avanços, como a gente está falando sobre o que vem trazendo de novidades para os clubes, algumas coisas de marketing, a gente já sabe que o ano que vem também pode ter algumas mudanças no jeito de apresentar uniformes e tudo mais. Mas num contexto de avanço geral, tu considera que esse período que a gente teve de pandemia, o quanto ele prejudicou o que vocês imaginavam como avanço e como vocês imaginariam estar em 2022? Porque uma das questões que, inclusive, a gente estava comentando antes, e a gente já falou outras vezes, eu estava no Jogo das Estrelas, na reunião da diretoria, foi comentado sobre isso lá também, é a questão de transmissão de 100% dos jogos. Isso pode ter sido algo que não conseguiu se chegar em 2022 por causa da pandemia. Isso freou um pouco esse avanço geral da Liga? Sem dúvida, Marcos. A gente não pode ter receio de lidar com as dificuldades, de lidar com os tropeços, né? A meta de atingir 100% dos jogos era uma meta que ela é perseguida anualmente. Essa é uma meta, eu diria, uma meta estratégica e prioritária do Departamento de Marketing e Comercial e Comunicação da Liga. Esse esforço ele já tinha dado resultado na temporada da pandemia, né? A qual a gente foi interrompido ali em março de 2020, que, para quem não se recorda, nós lançamos aquele modelo de multiplataforma na temporada 18 e 19, que foi um sucesso. Todos os números mostraram um crescimento muito expressivo de audiência, de visibilidade, de mídia espontânea, de engajamento e repercussão. Foram os melhores números naquele ano, que nós tínhamos 6 parceiros de mídia de segunda a sábado. E esse modelo ele tinha sido acordado para 2 anos, que era 18 e 19, que aconteceu, e 19 e 20, que estava acontecendo.
já com 100% dos jogos transmitidos. E aí a pandemia ela nos afetou muito, Marcos, assim como várias outras modalidades esportivas. Talvez o futebol, pela sua dimensão, ele consegue absorver um pouco melhor, né, algumas dificuldades, mas a gente viu que o próprio futebol teve perdas expressivas com relação a, principalmente, bilheteria, receitas que estavam atreladas aos seus jogos. A pandemia, eu diria que ela nos trouxe assim, 1 ou 2 passos para trás, porque ela interrompeu um ciclo de crescimento acelerado que a gente vinha nele com o produto NBB, e nós fomos forçados a parar um pouquinho e até fazer uma reflexão assim, o que é o essencial nesse momento, né? Durante a pandemia, não dá para fazer tudo, não adianta a gente querer seguir aquele raciocínio de continuar expandindo várias ações, porque havia uma limitação clara financeira e havia uma limitação de participação do público, né? Que afeta também uma parte da receita dos clubes. Então, esses 2 anos foram anos de reflexões, foram anos de entendimento do que é o essencial e do que é o desejável. E eu acredito que, para a próxima temporada, a gente já vem fazendo esse trabalho, já tem, eu diria que já tem alguns avanços que não são oficiais e que, no momento certo, sendo oficiais, a gente vai poder anunciar, mas a gente está com uma expectativa positiva para que, na próxima temporada, a gente avance. Vamos chegar em 100% dos jogos ou 90% dos jogos? Vamos saber isso em agosto. Mas a expectativa é que a gente avance e que a gente atinja a nossa meta, né? Além da meta da transmissão, como você colocou, que ela é fundamental, porque a gente precisa levar o nosso conteúdo para a comunidade do basquete, não só ela de Caxias, mas de outras cidades, tem outros vários e diversos avanços que eles também precisam continuar, né? Tanto do ponto de vista de engajamento local com a comunidade local dos torcedores, como que a gente aprofunda e aproxima esse relacionamento para trazer cada vez mais a comunidade para dentro dos times, participando das ações, dos jogos e também de diversas outras coisas, como que a gente traz também mais parceiros de comunicação, porque a comunicação hoje ela está muito distribuída e democrática através de plataformas digitais, rádios, TVs locais, TVs nacionais. Então, é um mix que traz um desafio, mas eu acho que a gente vai ter boas novidades para a próxima temporada. Não sei se a gente vai atingir todas elas, mas algumas acontecerão. Legal. E, Álvaro, vocês também já têm alguns outros planejamentos. Vocês já pensam, apesar dessa temporada ainda não ter acabado, em alguns outros pontos para a próxima temporada, assim, que tu pode adiantar? Tipo, vocês já estão planejando ela? Sim, Dani. Eu não posso adiantar porque tem algumas conversas que ainda estão embrionárias, não é porque é segredo. Mas nós já tivemos 2 reuniões de planejamento da próxima temporada, pensando como a gente vai explorar essa situação promocional da 15ª edição, de ser a 15ª edição do NBB 15 anos. Isso a gente precisa, né, pensar bastante para ver qual é a melhor forma de endereçar todas as oportunidades, sejam elas promocionais, comerciais, e também institucionais e de cada clube, né? Porque cada clube tem um pedacinho dessa história de 15 anos, né? Tem clubes que estão desde a primeira temporada, então a história, eu diria, um pouco mais completa, um pouco maior, mas você tem clubes com histórias fantásticas, né? Como vocês que chegaram a 5º lugar, foram 5º lugar numa temporada, o Pato Branco, que é recente, mas o Pato Branco já vem com uma história muito bacana, o próprio Unifacisa, né? O Mogi, durante um período, né, chegou a disputar final, era um time que, né, encantou o Brasil, a gente pode colocar assim. Então, acho que a gente tem que saber trabalhar tudo isso. Mas, no final, o trabalho que está sendo discutido como que a gente transforma essa 15ª edição num momento para nós engajarmos mais a comunidade que já é fã do NBB, fã do basquete, mas como que a gente atrai aquelas pessoas que ainda não acompanham, não consomem o NBB com a frequência que a gente gostaria. Então, eu acredito que é uma temporada com muito mais oportunidade
e que são oportunidades coletivas e oportunidades individuais, que a gente vai precisar também provocar os times no momento adequado, para que, independente do trabalho que será feito coletivamente, pensando na liga como um todo, né, e todos os times, mas como que cada clube também pode trabalhar essa questão da 15ª edição na sua cidade, né, na sua comunidade. É legal, né? É claro que aqui é efeito de conversa e comentário, mas o marketing, ele adora os marcos, né? Os números redondos, assim, para ele poder trabalhar, obviamente. E a gente pôde acompanhar, como tu mesmo citou, Álvaro, a temporada número 75 da NBA, e as ativações e a menção sobre isso foram coisas incríveis, foram coisas muito bem feitas, né? E chamou muita atenção desde o primeiro comercial, quando eles fizeram antes de começar a temporada, dos jogadores passando, né? Foi bem legal. Eu queria falar um pouco sobre a questão, continuar nessa questão das transmissões. Isso é uma pergunta, o NBB ele foi pioneiro na transmissão em streaming hoje no Brasil? Marcos, a gente foi pioneiro. A primeira transmissão do NBB no streaming foi em 2014, se não me engano, 14, 15 na temporada. Foi uma primeira experiência no site da Liga. A gente conseguiu uma flexibilidade com o Grupo Globo, que na época era o nosso parceiro de mídia. Eu não lembro quantas partidas foram feitas. Depois, na sequência, nós tivemos a primeira transmissão ao vivo de uma competição nacional brasileira no Facebook, que foi na temporada 15-16. Então, a gente teve o Facebook numa temporada, que foi o NBB foi pioneiro no Brasil. Na temporada seguinte, a gente experimentou o Twitter, então a gente teve o Twitter como parceiro na temporada 16-17. E depois, a gente também foi pioneiro um pouco mais à frente, eu não lembro se foi em 18 ou 19, com a primeira transmissão no Twitch, na plataforma Twitch. E todos esses momentos trouxeram aprendizados. O Facebook é nosso parceiro até hoje, então, durante vários anos, em alguns anos mais jogos, outros anos menos jogos, depois a gente chegou a ter outros conteúdos sem ser jogos ao vivo no Facebook. O Twitter hoje, que ainda é uma plataforma, não mais uma ferramenta para transmissão de jogos ao vivo do NBB, mas é uma ferramenta fundamental para conteúdo, né, que nós trabalhamos a questão do conteúdo e principalmente do conteúdo informativo. Hoje a gente já tem uma profundidade maior também com a plataforma do Instagram, e eu acredito que pela cultura e pelos valores da Liga, nós nos propomos ser uma instituição inovadora, e eu acredito que pela agilidade do modelo de trabalho do NBB, né, da Liga, nós conseguimos provocar essas plataformas para experimentar algumas ferramentas à frente de outras modalidades. Que o futebol ele tem muitas travas por questões de direitos, assinado com grandes grupos de mídia no Brasil e tal, que algumas iniciativas elas demoram um pouco mais a acontecer porque demandam de várias conversas e negociações. E a gente acaba conseguindo ter um pouco mais de agilidade. Então, nós já experimentamos ferramentas do Facebook, do Twitter, de edição automática, do Instagram, do TikTok. A gente transmitiu agora o Jogo das Estrelas no TikTok. Nós fizemos, o ano passado, um conteúdo específico para uma outra plataforma que era o Quai. Com o Twitch, nós tivemos uma transmissão, ou várias transmissões nos playoffs do ano passado, no perfil do Marcelo D2, do Vavo, do Ninja. Então, a gente vem testando para ver o que a gente aprende, o que cada plataforma dessa nos entrega e como é que a gente pode avançar no sentido de levar cada vez mais uma melhor experiência para o fã, de acordo com o perfil do fã. Né? Porque, no final, a gente percebe que tem pessoas que preferem efetivamente assistir numa tela grande, numa televisão, numa ESPN, tem pessoas que preferem a TV aberta e tem pessoas que preferem assistir no celular. O jogo está passando na televisão, mas a pessoa quer assistir no celular, ali numa plataforma digital, porque é o instrumento com o qual ela tem uma melhor identificação. Então, isso foi um aprendizado desde 2017, 18, 16, 17,
que a gente vem tendo e vem testando. Acho que uma coisa não exclui a outra, por obviedade. Eu acho que ter os grandes grupos como parceiros sempre é muito importante pela amplitude que ele traz. Mas como é que tu faz uma avaliação do que aconteceu, pelo menos até agora? A gente está gravando num dia onde a gente está numa reta muito final de segundo turno para entrar em playoffs. Como é que tu avalia até agora a questão das transmissões desse ano no streaming? Eu avalio não só do streaming. Do streaming, esse ano, a gente focou um pouco mais no YouTube. Eu não sei se as pessoas perceberam, mas a gente teve uma aproximação maior com a ferramenta do YouTube e que tem sido muito, muito bacana. Eu acredito que o streaming ele vai continuar, né? Como ele vai continuar, essa é uma questão que nós vamos ter que discutir e entender para as próximas temporadas qual que vai ser o melhor formato por streaming. Porque, do mesmo jeito que o streaming ele democratiza muito o conteúdo, quando você faz o streaming através dessas plataformas, você retém muito pouca informação sobre o seu fã. A verdade é essa. Então, quando a gente tem uma transmissão no YouTube, tem uma transmissão no Facebook ou no próprio TikTok, a informação de quem está assistindo ela é da plataforma e a gente não tem acesso de uma maneira geral a quem é essa pessoa. Então, o YouTube pode nos dar um pouco mais de penetração, o próprio Facebook ou TikTok, de audiência, mas, por outro lado, a gente não sabe quem está assistindo, né? Quantas pessoas são de Caxias, quantas pessoas são, ou quem é essa pessoa, qual que é a idade dela, qual que é o perfil. Se a gente olha pela perspectiva de ter uma plataforma de streaming, independente dela ser gratuita ou não, mas que a pessoa faz um cadastro para assistir, num primeiro momento, pode acontecer da nossa audiência perder um pouquinho. Por outro lado, você vai conhecer quem está assistindo, você vai ter uma informação comportamental do perfil desse seu fã, dessa pessoa. Uhum. Agora, um outro ponto que a gente tem percebido uma boa solução, uma boa proposta para os times, principalmente times que são de cidades como Caxias, são as TVs regionais. Então, a gente tem uma experiência muito boa, muito positiva com a TV Itararé em Campina Grande. A gente tem com a Rede Família no interior de São Paulo, que pega principalmente a região de Rio Claro, um pouco de Franca. Então, a TV regional local, que é uma realidade em outros países, né? Ela entrega uma boa relação e ela entrega um conteúdo legal para os times que estão nessas localidades que têm uma cultura própria. Aí, ó. Temos participação. Chegou o assistente do Álvaro. Querido. Chegou minha assistente aqui. É home office. Hã? Querido. E Álvaro, pode falar, Marcos. Não, pode falar. Depois eu quero entrar num outro assunto aqui, mas pode falar. Pode continuar. Não, pensando nas transmissões também, ontem eu comentei com o Rogério Caberlon, né, que a gente ia gravar, e ele trouxe uma questão bem legal, que assim, o nosso campeonato, por si só, ele já é realizado no final do ano, né, então pega sempre a temporada final do um, início do outro. Esse ano a gente tem um porém bem importante, que é a Copa do Mundo, né, que vai ser realizada lá no final do ano, só que, por outro lado, ela acontece no Catar, então ela não influencia muito os nossos jogos. Então, como é que a Liga vai aproveitar também essa oportunidade, né? Porque são 2 meses ali sem jogos durante a noite de futebol que a gente pode aproveitar também. Essa é uma ótima pergunta, Dani, e não tenho a resposta. Mas aqui, voltando, a gente já teve uma primeira conversa sobre essa situação. Como você trouxe bem, o fuso horário, o fuso horário não é um complicador, né? Porque os jogos que acontecem no Catar, eles não avançam ao período noturno aqui do Brasil, então eles não interferem. Por outro lado, né, a gente também sabe que durante a Copa do Mundo vai haver naturalmente uma atenção muito concentrada do público brasileiro no que está acontecendo ali na Copa do Mundo de futebol. Então, isso também é um fato que não tem como a gente escapar dele. Mas também a gente não tem como interromper o NBB, por exemplo, por um mês, por questões de cumprimento de calendário.
né? O nosso calendário ele é extenso porque são vários jogos, e dentro do nosso calendário você encontra campeonatos internacionais que possuem janelas, e a gente, naquela janela, tem que parar por uma semana. Então, vai ser um desafio legal, Dani. Eu não sei ainda quais serão as oportunidades ao longo da Copa do Mundo. Espero que o Brasil ganhe por vários motivos, mas entre eles, toda vez que o Brasil ganha uma Copa do Mundo, o esporte ele tem um espaço, ele ganha uma atenção maior do mercado, da população, e o futebol é o motor do esporte, é o que puxa o esporte como um todo. Então, vamos torcer muito para que o Brasil vá bem. No caso de vocês que têm duas cores, já recomendo fazer uma camisa amarela, que vai fazer todo sentido para esse ano. Mas é isso. Acho que nós vamos ter tempo para discutir e entender como trabalhar esse período. Justo, marketing vai ter trabalho esse ano, né? E eu separei um assunto na pauta aqui, não sei se de repente seja nosso último, mas é importante que a gente fale. E em algum momento da tua fala, Álvaro, tu comentou sobre isso, né? E tu falou sobre Jogo das Estrelas, né? E a gente acaba de ter vivido o Jogo das Estrelas deste ano, né? Dessa temporada, que foi em março, no Rio de Janeiro. E eu não sei se a gente pode dizer isso, mas quem sabe regular, né? Que é anual, obviamente, tá? Vamos tirar aqui os problemas de pandemia, mas fora isso, anual, quem sabe seja hoje o maior evento que aconteça no Brasil. Como é que é isso? Como é que é esse trabalho todo, esse pensar, essa organização e também o que se pretende para esse evento daqui para frente, que é o Jogo das Estrelas do NBB? Tá. Ô, Marcos, o Jogo das Estrelas do NBB, ele tem esse propósito, sim, esse objetivo de ser um marco no calendário esportivo nacional. Acho que ele já conquistou o seu espaço. Nós vínhamos numa crescente muito forte. O ano da pandemia, a pandemia, ela nos forçou a suspender e, na sequência, cancelar o Jogo das Estrelas de 2020 uma semana antes, né? O Brasil parou no dia 15 ou 16 de março e o Jogo das Estrelas estava previsto para o dia 20 de março naquele ano. Foi uma frustração muito grande para a gente, porque o produto ele vinha numa consolidação muito além da comunidade do basquete, né? Como um produto de entretenimento mesmo, unindo música, cultura, ações sociais, relacionamento, experiências através do basquete, através do Jogo das Estrelas. Esse ano, ele foi um ano que a gente ficou muito feliz com a realização dele, com a entrega, porque foi um ano de momentos de planejamento completamente distintos. Quando nós planejamos o NBB, o Jogo das Estrelas, foi ali em outubro, novembro do ano passado, o Brasil ainda estava fechado para algumas coisas, né? Então, em outubro, novembro do ano passado, a gente ainda não tinha 100% do público nos ginásios, ainda tinha obrigatoriedade de uso de máscara, então tinha uma série de situações. À medida que a gente foi avançando na realização do Jogo das Estrelas, essas regras foram sendo flexibilizadas pelos bons números da pandemia, né? Da queda de pessoas infectadas e principalmente da queda de complicações e eventuais mortes e do avanço da vacina, né? Então, quando a gente chegou assim a 20 dias mais ou menos do evento, a gente recebeu aquela notícia que, inclusive, no Rio de Janeiro, acho que o Rio de Janeiro foi a primeira cidade que nem a máscara já estava liberada, inclusive nos locais fechados. Isso é há 20 dias do evento. Então, você não consegue pegar um evento desse tamanho e modelar ou mudar todo o planejamento em tão pouco tempo, né? Então, eu acredito que o Jogo das Estrelas ele cumpriu o papel de ser o primeiro evento desde 2019 com público, né? Primeira edição desde 2019 com público, então o público pôde participar, as pessoas que foram tiveram uma boa experiência. Para nós foi um aprendizado, porque a gente teve algumas mudanças ali nos formatos, nos times, etc. Então, funcionou muito bem, porque em 2021,
eu acredito que o Jogo das Estrelas foi um marco, mas um marco sem público, né? Foi um Jogo das Estrelas muito digital. Para o ano que vem, e aí quando você fala para o futuro, o que a gente pretende? A primeira coisa que nós estipulamos foi de conseguir definir e decidir o local do Jogo das Estrelas com pelo menos 10 meses de antecedência, né? Então, isso vai nos dar mais espaço e mais condições de trabalho para pensar e desenvolver todo o plano promocional do evento, a divulgação, o conceito do evento, a gente está muito otimista com relação às próximas edições com essa questão de definir com antecedência. Esse é o primeiro ponto. O segundo é ver como que a gente pode potencializar as características de cada equipe dentro do Jogo das Estrelas. E isso foi até uma provocação que veio do Rogério, de vocês lá no Rio. Como é que a gente faz para explorar mais, né, cada equipe, né, os personagens das equipes, os mascotes, os símbolos? Então, isso é uma coisa que nós já estamos discutindo e que a gente vai direcionar. Agora, o Jogo das Estrelas do ano que vem, além de tudo isso que eu já comentei, ele tem o caráter especial de ser o Jogo das Estrelas da 15ª edição do NBB. Ele não é o 15º Jogo das Estrelas, porque a gente teve um Jogo das Estrelas cancelado, mas ele é o Jogo das Estrelas do 15º ano do NBB. E aí a gente seguramente vai ter a gente vai ter uma parte de homenagens e de questões institucionais um pouco maior do que outras edições, porque haverá essa expectativa da celebração da história da Liga e do NBB ao longo dessas 15 edições. Então, a gente já pode esperar uma festa de 15 para o ano que vem, né? Aquelas tradicionais festas de 15. Separando a roupa já, né? Porque eu e o Marcos, a gente é muito fã do Jogo das Estrelas, assim. A gente já está com a mala pronta, praticamente passagem comprada, dizer o dia que a gente vai. A gente é muito fã, né? A gente gosta demais. Eu acho que Mas isso, Dani, você sabe que isso que você colocou, desculpa, Marcos, mas isso que a Dani colocou é um ponto que a gente está tentando também atacar, que essa antecedência ela facilitará a ida de pessoas que querem acompanhar o Jogo das Estrelas de perto para elas poderem se programar, né? E como a gente não altera a data, uma vez que foi anunciada a data e o local, isso não tem alteração. Então, as pessoas poderão verificar ou organizar a sua agenda para poderem ir ao Jogo das Estrelas. Agora, um outro ponto que a gente está também, que nós estamos analisando, Dani, o que a gente pode oferecer para essas pessoas, e aí não vou nem falar vocês, porque vocês estão inseridos dentro do sistema, naturalmente vocês querem ir participar, mas que tipo de programação, além do Jogo das Estrelas, ou o que a gente pode trazer para dentro do Jogo das Estrelas, em termos de programação, que vão ser novos atrativos para aquele empresário patrocinador do Caxias Basquete que vai querer pegar a família e levar e passar um final de semana lá no Jogo das Estrelas, né? Então, passeios turísticos, experiências exclusivas e diferenciadas dentro do Jogo das Estrelas para que seja um evento que o Brasil inteiro queira ir e não pela experiência dentro do ginásio e fora dele. Essa é uma meta, um desafio que nós temos para os próximos anos. Acho que essa é uma palavra legal e bem pertinente quando a gente fala de basquete, que é a experiência, né? A gente já citou isso muitas vezes aqui no podcast e fala o tempo todo, né, fora daqui também, sobre o quanto é importante que as pessoas cheguem até um jogo, né? Que elas vão até o ginásio e assistam um jogo. Então, ok, a gente está falando sobre ter transmissões em todos os jogos, isso é muito importante, como produto isso é fundamental, ótimo. Mas são situações completamente diferentes. A gente assistir um jogo através de qualquer canal, qualquer tela, qualquer streaming, ou assistir um jogo dentro de um ginásio. E ontem, por exemplo, né, citando agora numa questão de tempo aqui, o jogo, eu tive mais um relato sobre um casal
e isso também, não sei se isso acontece em todo o Brasil, mas isso é muito claro aqui para nós, né? Uma questão muito de família, mulheres, crianças presentes, mas um casal que nunca tinha ido e falou muitas vezes, eu tive a oportunidade de conversar, assim, mas citou muitas vezes durante a conversa o quanto tinha sido incrível, quanto tinha sido legal, quanto não imaginava que era assim ir assistir um jogo de basquete. Então, eu acho que essa palavra experiência, ela vale realmente para o que está dentro, vale para o que está fora, mas acho que para o basquete a gente tem que, como marketing, como comunicação dos clubes, da liga, a gente tem que bater muito nisso, né? A gente precisa fazer com que a pessoa chegue até lá, porque por maior que seja e por mais que ele cresça, a gente tem muita gente, muito torcedor para conquistar ainda, então a gente tem muito trabalho para fazer em cima disso, né? Sem dúvida, Marcos. Eu acho que a população, quando a gente fala assim, a população ainda não descobriu o NBB como um todo, né? E as pessoas que têm tido a oportunidade de ir ao ginásio têm saído do ginásio com uma reação muito positiva, um sentimento de superação das expectativas. Por outro lado, tem alguns pontos que alguns clubes já começam a trabalhar para que essa experiência seja cada vez maior. Por exemplo, a parte de serviços de alimentação e bebidas, né? A gente sabe que isso é um ponto que pode ser aprimorado em vários ginásios. Então, tem várias equipes com quem a gente tem conversado e tem pedido nossa ajuda, no sentido de como é que eu melhoro, como é que a pessoa vai para o jogo e possa, inclusive, ir lá para fazer um bom lanche, para que ela chegue um pouco mais cedo para comer lá, porque no ginásio vai ter uma comida de qualidade, vai ter uma experiência boa de alimentação e bebida. Então, tem alguns pontos que a gente vê assim, a experiência já é boa e a gente tem muita coisa ainda para oferecer. Isso mostra o potencial que existe em cada localidade de atrair cada vez mais público e aumentar a sua base, né, de fãs e da comunidade que acompanham e consomem o time na cidade. Ótimo. Uma conversa muito legal que a gente teve, né? Tipo, toda uma história, com certeza vai ser muito... Foi uma conversa muito legal. Álvaro, muito obrigada pela tua disponibilidade de conversar aqui com a gente. Eu acho que, com certeza, foi enriquecedor o nosso papo hoje. Obrigado pelo convite, né? Obrigado a você, ao Marcos. Boa sorte ao Caxias Basquete nos playoffs, né? Que vocês tenham aí uma boa performance, né? O resultado é consequência do que cada time vai fazer, mas eu tenho certeza que a cidade de Caxias, a cada ano que passa, está mais orgulhosa do projeto e mais orgulhosa do time Caxias Basquete. Então, sucesso, foi um prazer e obrigado pelo convite. Obrigado, Álvaro. Valeu, Marcos. Só para só para fazer esse registro final, assim, a gente conversou um pouco antes também, era importante, né, durante essa nossa trajetória aqui dos podcasts, onde a gente conversou com nossos jogadores, com a nossa diretoria, com pessoas influentes, comentaristas do basquete no Brasil, era importante também a gente poder ter espaço e ter a liga aqui conversando com a gente. Obrigado por, principalmente também, né, hoje a gente grava no dia 15, a gente está gravando na sexta-feira, sexta-feira de feriado. Então, obrigado pela disponibilidade, Álvaro, e obrigado também pelos desejos aí de playoff. A gente também espera fazer um bom resto de campeonato agora nos playoffs. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado para você também, torcedor, que nos acompanhou até aqui e as marcas que estão com a gente nessa temporada: KTO, Empresas Randon, Unimed, Rodoil, Fras-le, Banrisul, Blast Light e PT Night. Um beijo, torcedor, e até o próximo episódio. Tchau!